Olá, muito bom dia para você. De acordo com o Ministério da Agricultura, as estimativas do valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2020, é de pouco mais de 700 bilhões de reais. Esse valor é um cálculo do faturamento do setor até o mês de agosto deste ano. As lavouras representam 67% deste valor, com mais de 500 bilhões de reais. E em seguida, vem a pecuária, com 252 bilhões de reais, ou seja, 32% do total. O VBP deste ano é o maior já obtido na série histórica, que começou em 1989. Uma das alternativas para os produtores rurais seguirem trabalhando são as linhas de crédito. Mas qual é a mais indicada? Como solicitar? Você vai conhecer agora algumas opções e os benefícios de cada uma. Um auxílio que faz toda a diferença na hora de investir na propriedade rural. Uma linha de crédito rural, ela é dividida em várias opções, né? A gente tem o custeio, a gente tem investimento, que é os dois mais focados na nossa região, né? Além disso, a gente tem as linhas de comercialização e industrialização. Isso é para mais cooperativas grandes, grandes produtores rurais e tudo mais, né? As linhas de créditos rurais mais usadas são o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, destinado a pequenos produtores com renda de até R$ 415 mil por ano. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, para agricultores com até R$ 2 milhões de faturamento por ano. E o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse financiamento é destinado a grandes produtores, com faturamento de mais de R$ 2 milhões ao ano. E a gente sempre costuma dizer que o produtor rural ele tem que tratar a propriedade dele como sendo uma empresa, né? Ele tem que saber de fluxo de caixa, ele tem que saber qual a melhor linha mesmo para que ele tenha esse retorno dentro do prazo aí planejado por ele, né? E para começar com a atividade de hortaliças, a gente buscou o PRONAF. E auxiliou bastante porque a gente tem um prazo bom com juros baixos, né? Então a produção mesmo está se pagando o investimento que foi feito, né? O ano safra começou oficialmente no dia 1º de julho de 2020 e segue até o dia 30 de julho de 2021. Só o estado de Santa Catarina recebeu, para ajuda de custeio rural do governo federal, o valor de 4,8 bilhões de reais. Desse valor, 2,3 bilhões serão destinados para o PRONAF e 630 milhões de reais para o PRONAMP. É a EPAGRE que executa os programas oferecidos pelo governo no estado. É um auxílio importante, né, no ano safra para você conseguir fazer o capital de giro nas propriedades rurais. E, por outro lado, também ele possibilita que os agricultores estejam segurados via Proagro, né? Na eventualidade de alguma intempérie, de algum evento climático adverso, eles podem solicitar e eles têm cobertura sobre os valores custeados, né? Os preços da saca de milho recuaram nos últimos dias. Até o momento, o grão já acumula uma baixa de quase 4% no mês de setembro. Entenda agora o porquê. O menor interesse de compradores que indicam ter estoques para curto prazo tem pressionado os valores do milho na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Na região de Campinas, em São Paulo, base do indicador Exalc, a saca de 60 quilos do milho registrou uma leve queda de 0,12% nos últimos dias, fechando a R$ 58,99. No acumulado de setembro, a baixa é de 3,69%. Porém, especificadamente no final da semana passada, os valores subiram devido à retração dos produtores, que estiveram resistentes nas negociações envolvendo grandes lotes. No campo, produtores brasileiros voltam a ficar atentos ao clima, tendo em vista que o tempo seco pode dificultar o semeio da soja em outubro e, consequentemente, atrasar o plantio do milho de segunda safra de 2020 e 2021. No sul, a falta de chuvas já preocupa agentes quanto ao desenvolvimento da temporada de verão. Piscicultores em Santa Catarina têm até 1 ano para regularizarem os empreendimentos. A ação é uma medida da Secretaria de Agricultura do Estado, em conjunto da Associação Catarinense de Aquicultura e o Instituto do Meio Ambiente. A medida vale para criadores com empreendimentos instalados antes de novembro de 2019. O termo de cooperação foi assinado entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Instituto do Meio Ambiente e a Associação Catarinense de Aquicultura. Permitirá que, num período de 12 meses, os piscicultores que já estão em operação no Estado busquem a sua regularização ambiental
junto com o órgão do meio ambiente e as prefeituras que estão habilitadas para fazer o licenciamento ambiental. Hoje são cerca de 33 mil piscicultores no estado. Desse número, 3 mil são considerados comerciais, com produção tecnificada. A importância dessa regularização para os piscicultores é que eles vão ter acesso às políticas públicas, principalmente de crédito, plano safra e também créditos, linhas de créditos do governo do estado. Com a regularização ambiental, será possível o aumento dessa produtividade com investimentos maiores em tecnologia e também, consequentemente, a melhoria de todo o processo da cadeia produtiva da piscicultura no estado. O clima seco vem prejudicando as lavouras de café das principais regiões produtoras e os agricultores estão preocupados quanto ao desenvolvimento dos cafezais. Com a colheita praticamente finalizada em todas as regiões produtoras de café e com algumas floradas pontuais sendo observadas nas lavouras de arábica, cafeicultores estão preocupados com o clima quente e seco, já que vem prejudicando as condições dos cafezais. O retorno das chuvas é essencial para a recuperação fisiológica das lavouras, para a indução da florada e para o pegamento das flores já abertas. Previsões indicam possibilidade de chuvas perto do final do mês. Quanto aos preços do arábica, eles estão oscilando com certa força, influenciados por flutuações externas e pela retração vendedora. Segundo dados do CPEA, o indicador fechou a R$ 561,54 a saca de 60 quilos, no último dia 15, uma baixa de 6,48% frente à última semana. O governo de São Paulo anunciou recentemente o lançamento do programa AgroLegal. O programa regulamenta a proteção de mais de 800 mil hectares de mata nativa no estado de São Paulo. Estamos lançando o programa AgroLegal, que prevê o aumento de 800 mil hectares de cobertura vegetal nativa no estado de São Paulo. Será publicado no Diário Oficial o decreto que institui o programa AgroLegal, que é uma regulamentação da legislação avançada que concilia segurança ao produtor rural e proteção ao meio ambiente. A nossa previsão é de que a medida vai garantir a recuperação de áreas de preservação e reserva de 800 mil hectares em São Paulo nos próximos 20 anos. Esta área é maior do que a área do Distrito Federal, a capital do país. Com isso, a cobertura vegetal nativa no estado, que hoje está em 23%, vai aumentar mais 3%, chegando a 26%. A menor oferta de cebola no começo de setembro contribuiu para um aumento nos preços. Segundo o HF Brasil, no Triângulo Mineiro, a média nos últimos dias foi de R$ 43,00 a caixa de 20 quilos, um aumento de 37% em relação à cotação do mês de agosto. Esse cenário foi motivado pela redução significativa dos valores em São Paulo e nos Cerrados, tanto mineiro quanto goiano. Vale ressaltar que os produtores já estão próximos de encerrar a colheita da temporada deste ano. A tendência agora é de que os trabalhos no campo se concentrem no nordeste do país, onde a colheita ainda segue a todo vapor. O longo período de estiagem, somado às queimadas criminosas, fazem com que a população sofra, não só com a baixa umidade, mas também com a péssima qualidade do ar. E quem tem sofrido ainda mais, além da natureza, claro, são os produtores rurais que têm visto suas terras virarem cinzas. Aqui é o tronco, ó, tá vendo? Já no meio, onde nós está aí, o tronco, ele não está completo aqui. Aqui é o catavento. O curral, que por décadas abrigou os animais da propriedade do seu João Carlos, se tornou apenas uma lembrança no álbum de fotografias da família. A estrutura virou cinzas durante um incêndio que atingiu quase 15 hectares. A gente já fica muito desgostoso, né? É muitos anos de suor, derramar suor, comprar terra, construir o curral, né? Agora tudo se acaba em fogo. A área, que fica a 20 quilômetros de José Bonifácio, atualmente está arrendada para uma usina. Mas seu João tinha planos de retomar a criação de gado. Agora, segundo ele, vai ser preciso desembolsar pelo menos R$80 mil para tirar o projeto do papel. Atrapalhou tudo, que eu tenho que refazer o curral, tudo, né? Cercaiada, tá tudo no chão, tá
Tá esquisito, tá difícil para mim tocar isso agora, né? Quem também teve os planos frustrados foi o Rui. Aqui o fogo devastou uma área de pastagem de 5 hectares. O nosso prejuízo aqui é mais sentimental, né? Tava com um sítio, a propriedade aqui é pequenininha, mas tava levando ela para ser orgânica agora. O orgânico virou cinza. Já tem o vestígio da outra queimada, os pés de manga, alguns deles nem brota mais. As árvores tá tudo sentido e tá difícil, viu? O calor das chamas derreteu até esta caixa d'água e prejudicou esta árvore centenária. Uma árvore igual essa aí, de valor inestimável, não tem condições, porque nem sabe se vai brotar direito, foi queimando, fazendo essa destruição que vocês estão vendo aí, ó. Olha para os matos, tudo queimado, planta morreu tudo, se salvou algum lugar que estava limpinho, que era quintal, e mais nada conseguiu se salvar. Há pelo menos 3 meses não chove de forma significativa aqui na região de José Bonifácio. E o resultado disso é esse que a gente está vendo aqui, onde o fogo ainda não atingiu, deixando essa marca aqui de fuligem, consumindo tudo o que vê pela frente. A gente percebe o solo que está sendo castigado pela longa estiagem, totalmente ressecado, e a vegetação dessa forma aqui, que realmente deixa a gente até bastante impressionado e preocupado com tudo que a gente encontrou aqui. Nós temos que entender que o Noroeste Paulista ele é a região mais quente de maior déficit hídrico do estado de São Paulo. Então nós temos um período, nós temos 6, 7, 8 meses de déficit hídrico que acontece todo ano. Quando o déficit hídrico começa, quando as chuvas cessam, ainda nos primeiros meses do ano, isso só vai acumulando. O déficit hídrico vai acumulando e os problemas aumentando. Este engenheiro agrônomo e pesquisador da Unesp explica que a escassez hídrica é uma característica da região, que tem se tornado ainda mais evidente nos últimos anos. Cada vez mais existe uma dependência dos sistemas de irrigação para produzir alimentos. O que a gente chama de sustentabilidade do negócio de produzir alimentos depende dos sistemas de irrigação e investimentos em sistemas de irrigação, que devem ser feitos de uma forma planejada. Um conjunto de ações no campo, que envolve desde a conservação do solo, a preservação dos mananciais, a recomposição de matas ciliares, que vão garantir com que a água da chuva recarregue os lençóis freáticos para que eu tenha também água na estação seca, como agora. Desenvolver a resiliência aos extremos climáticos é fundamental. Isso envolve capacitação técnica, planejamento, investimento e gestão. Isso é absolutamente necessário, ou seja, uma profissionalização das atividades de produção de alimentos. Apesar do anúncio da Petrobras da redução dos valores do óleo diesel S500 e S10, os preços continuam subindo nos postos de combustíveis. De acordo com o índice de preços Ticket-Log, o diesel S500 subiu 4,22%, enquanto o S10 subiu cerca de 4%. Os números representam uma pesquisa feita em 18 mil postos por todo o país entre os dias 1 e 15 de setembro. A pesquisa revela também que o estado do Acre é a região com o diesel mais caro, com média de R$ 4,63 o litro, e o Paraná com os valores mais baixos, já que representa uma média de R$ 3,40. Os indicadores do trigo em grão continuam subindo no mercado interno. Esse movimento no mercado pode ter a ver com as negociações no campo, que estão bem lentas, segundo agentes do setor. Os preços do trigo em grão estão em alta no mercado interno, movimento que é explicado pela retração de muitos produtores. Segundo o CPEA, as altas ocorrem mesmo com a firme colheita da nova safra no Paraná. Dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento apontam que as atividades já alcançam 11% da área esperada. Quanto aos derivados, os negócios envolvendo farinha seguem pontuais e os agentes relatam que, mesmo com o avanço da safra, moinhos ainda trabalham com estoques antigos. Nesse cenário, os preços seguem firmes para a farinha e, em relação aos farelos, a demanda está aquecida, mantendo os preços elevados. Você vai conhecer agora o azevém, uma planta rica em proteínas e considerada o principal alimento para os animais durante o inverno. Mas é preciso ter cuidado. Na primavera, o azevém pode causar alergia aos seres humanos. Uma planta muito comum nesta época do ano. São lavouras e mais lavouras de plantação de azevém.
uma espécie rica em proteínas. É uma das principais espécies que nós temos de estação fria, de inverno. A qualidade dele e a produtividade é excelente. A melhor época para fazer a plantação é entre os meses de março e abril, e a colheita é feita nos meses mais frios. A planta pode ser usada para a produção de feno, pastejo e pré-secagem, cobertura do solo e também para alimentar os animais. O azevém é considerado o melhor alimento para os animais durante todo o inverno. A planta chega a ter 20% de proteínas, o que ajuda principalmente na produção de leite. Os ganhos em alimentar os animais com a planta são grandes. Somente no azevém ela chega a produzir mais de 20 litros de leite por dia. E quando ela vem suplementada com ração, aumenta essa produtividade. Ganhos de carne, né, de peso vivo animal, nós temos ganhos de até 1 quilo, né, durante esse período. Evandro tem 10 hectares de plantação de azevém. Com ela, ele produz feno e alimenta os animais. O azevém, ele é uma planta bem digestiva e com alta proteína, né? Então, quando você pega uma dieta que tenha azevém, dando ela pastoreio, tanto ela feno ou pré-secado, os animais respondem isso na carne ou no leite. Uma planta boa para alimentar os animais e que incomoda algumas pessoas. O pólen que sai da flor acaba causando uma irritação alérgica em humanos. Isso aí ocorre quando começa a florescer. E aí no florescimento vai soltando pólen. E é o pólen, na verdade, que acaba prejudicando a alergia. Com o passar do tempo, o azevém sofreu mutações genéticas e hoje pode ser encontrado em várias partes do país. Por conta do elevado preço no mercado interno, os produtores de suínos vivos estão limitando as compras de novos lotes. Entenda. A oferta de suíno vivo em peso ideal para abate ainda segue restrita na maior parte das regiões brasileiras. No entanto, alguns representantes de indústrias do Sudeste começam a limitar as compras de novos lotes de suínos vivos diante do elevado preço no mercado interno. Com isso, pesquisadores indicam que o movimento de alta nas cotações do animal foi interrompido e estão mais estáveis nos mercados independentes de São Paulo e Minas Gerais. Já no sul do país, levantamentos mostram que os suínos seguem valorização, ainda influenciados pela oferta abaixo da demanda. A informação é do CPEA. Os agricultores de Santa Catarina, afetados pelo ciclone Bomba e pela incidência de geadas no mês passado, vão ter auxílio de iniciativas do Estado. Algumas delas já estão em prática há um tempo, mas a Secretaria do Estado lançou recentemente mais 2 programas de assistência. Veja agora na reportagem. O primeiro projeto é o Reconstrói Santa Catarina, para produtores com renda bruta anual de até R$ 415 mil. E no mínimo metade da renda vinda de atividades agropecuárias nos municípios afetados. Esse programa ele é um aporte de R$ 2 milhões de recursos próprios da Secretaria, né, e onde a gente está colocando aí um limite de até R$ 10 mil por produtor, né? Os produtores, os pronafianos, né? Os produtores que têm DAP, terá 5 anos para pagar, e se o pagamento da parcela for feita no prazo, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura está concedendo um desconto de 50%, ou seja, ele capta R$ 10 mil e se pagar no prazo vai pagar 5. A segunda novidade é o projeto especial de recuperação das plantações de banana, uma das que mais sofreu os impactos dos ciclones. Esse também é um programa onde a gente está aportando R$ 2 milhões, numa modalidade um pouco diferente, também com 5 anos para pagamento, mas com 2 anos de carência, num limite de R$ 10 mil por hectare e também com um freio aí de até 2 hectares por produtor, também produtores pronafianos. Por que a carência de 2 anos? Porque o ciclo da banana é muito longo, ele demora de 12, 15, 18 meses. E nós temos muitas famílias que não terão renda, então essa carência é essencial. Se você se enquadra em um dos perfis e tem interesse em acessar os programas, é só seguir as orientações. Os programas já estão disponíveis, estão em operação, então é procurar a IPAGRE do município para ter a orientação desses 2 programas específicos e de todas as outras políticas públicas da Secretaria da Agricultura.
A banana prata já acumula altas de até 40% neste mês de setembro. O motivo, claro, está na pouca disponibilidade da fruta na roça. Os preços da banana prata aumentaram em todas as regiões produtoras, de acordo com o Hortifruti CPEA. O ocorrido se deve à redução gradual da oferta da variedade ao longo das últimas semanas. No norte de Minas Gerais, a prata Anã valorizou 40% na parcial deste mês em comparação aos dados de agosto, sendo comercializada a R$ 1,51 o quilo. Já a banana nanica, que já estava com valores altos no mês passado, também houve redução das cotações no mesmo período, em decorrência da redução do volume nacional. No Vale do Ribeira, interior paulista, a alta chega a 19%, com a fruta saindo a R$ 1,72 o quilo. Para as próximas semanas, o volume de ambas as variedades deve continuar recuando, já que vem a entre-safra da nanica e o encerramento de pico da colheita da prata. Os produtores de manga estão animados com as exportações da fruta neste segundo semestre. É que só em julho e agosto deste ano, as exportações tiveram um aumento de 53%. As exportações brasileiras de manga estão mais aquecidas nesse segundo semestre. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, os envios da primeira metade do ano foram 21% menores que os do mesmo período do ano passado. Já nos 2 primeiros meses do segundo semestre, ou seja, julho e agosto, os números ficaram 53% superiores aos mesmos meses de 2019. O bom desempenho, segundo o HF Brasil, se deve à demanda aquecida, mesmo em meio à pandemia. Além disso, alguns países, como Costa do Marfim e Senegal, tiveram uma safra mais curta de manga e, como o Brasil produz o ano todo, foi capaz de atender aos compradores. Para os próximos meses, a previsão é de manutenção deste bom momento das exportações, visto também que a produção nacional deve aumentar ainda mais. Todo mundo já está cansado de ouvir que as abelhas têm um papel super importante no equilíbrio do ecossistema. Elas polinizam as flores e, com esse trabalho, são responsáveis por 80% da reprodução das plantas, além, claro, de produzirem um alimento super saudável, o mel. O repórter Leonardo Gonçalves foi conferir de perto como funciona a criação de abelhas e traz todos os detalhes para a gente. As abelhas vivem em colmeias que podem ser naturais ou artificiais. Para saber mais sobre a criação de abelhas, visitamos uma propriedade em que o meliponicultor, ou numa linguagem mais comum, criador de abelhas, Jorge Torres, tem 10 caixas de abelhas. Nesta propriedade, ele cria a espécie jataí, aquelas que não têm ferrão. A vantagem desta espécie é que a caixa com a colmeia pode ficar na mata ou mesmo na varanda de casa. O Jorge camuflou a caixa de abelha jataí aqui no meio da mata. Ô Jorge, por que você usou essa estratégia aqui para esconder a caixa de abelha jataí? Essa estratégia de a gente camuflar a caixa é para que venha os macacos, o coati, os animais que geralmente vêm com curiosidade para poder derrubar e predar essas caixas. A gente camufla assim para eles não ver ela, né? E não vir a derrubar, a estragar essas caixas. O que chama a atenção também é que a caixa ela é vertical. Por quê? Ela tem que ter bastante espaço. Ela tem 15 centímetros de ninho e 40 centímetros de melgueira, no caso, que é para ela fazer o mel para baixo aqui. Por isso que ela é maior para isso, para a gente deixar aqui o ano inteiro. Tem outros modelos ímpar, que é modelo de módulos. Modelos que a gente facilita a colheita de mel, só que eles são abertos, então facilita mais ainda para o macaco vir cá e derrubar os módulos. Isso aqui é inteiriço. Ela é melhor. Essas fotos e vídeos mostram como é a colmeia por dentro. O mel é colhido somente uma vez ao ano, no caso das abelhas jataí. É um mel fino, suave e levemente azedinho, que tem um bom valor de mercado. Mas não é qualquer pessoa que pode trabalhar com a criação de abelhas. É preciso ter conhecimento. Geralmente, nesta época do ano, muitas pessoas encontram enxames de abelhas e acabam tentando matar, acabar com as abelhas. E isso não é o certo, porque as abelhas são importantes para a natureza. Me explica melhor qual é o papel da abelha no meio ambiente. Exato. A abelha sem ferrão nativa brasileira,
ela é importantíssima. A jataí, por exemplo, existem cultivadores de morango que eles alugam as caixas de jataí e colocam dentro da estufa de morango para ter uma polinização mais eficaz e ter um morango maior. Inclusive a gente está na época de morango agora, com certeza tem muitas caixas de abelhas jataí nessas plantações de morango para a polinização ser mais intensa. Existem outras também, abelhas sem ferrão, a mandaguari é uma abelha excelente na polinização. Ela poliniza tanto o cultivo de café, como mexerica pocã, como limão. Essas culturas todas, elas polinizam. Inclusive a mandaguari, ela não estoca muito mel. O estoque dela mais é pólen, porque ela poliniza mais do que as outras. É em torno de 90% pólen e só 10% mel, que ela estoca dentro do ninho dela, da casa dela. O interessante também das abelhas jataí é que elas estão aqui, ó, pequenininhas, elas são bem pequenas, a caixa está aqui no fundo, mas elas voam a uma distância até considerada atrás do pólen, né? Exato. Essa jataizinha, já foi provado que elas voam um raio aí de até 400 metros atrás de alimento. Se aqui na região não tiver alimento, ela vai voar até 400 metros atrás de alimento. As abelhas vivem numa sociedade muito bem organizada. Tem a rainha, que é a abelha mãe, que comanda a colmeia e tem o dobro de tamanho das outras. As operárias são as responsáveis por sair em busca de pólen, néctar e resina, e que também são as que fazem faxina e são guardas da colmeia. E, por fim, os zangões. Geralmente são abelhas que têm a responsabilidade da procriação e vivem em número menor, cerca de 4 por colmeia. Após fecundar a abelha rainha, eles desaparecem. Tá vendo aí? Os favos são essas células, onde ficam armazenados o mel e o pólen, para alimentar tanto as larvas como as abelhas adultas. O mel da espécie jataí é bem valorizado. O quilo pode ser vendido por até R$500. O Jorge cria as abelhas como fonte de renda extra, já que tem outra profissão. Mas mesmo assim consegue um bom lucro. Por ser um mel bem raro, um mel que enquanto a gente consegue tirar aí, digamos, 90 quilos de mel de uma abelha africanizada, a jataizinha a gente consegue tirar 900 ml, 1 litro, no máximo, por ano. Então é um mel excelente para o paladar e um mel muito pouco, então ele tem que ser valorizado. Tá vendo essa garrafa PET envolvida com plástico escuro? Então, é uma isca para capturar enxames que estão à procura de uma nova moradia. A gente pega uma garrafa PET normal, passa um atrativo dentro dessa garrafa que a gente faz à base de própolis e cera e resina da própria jataí, que a gente retira da caixa. Faz esse atrativo, passa dentro dessa garrafa PET, envolve ela com um papelão e um plástico preto para não entrar luminosidade. Coloca aquele joelhinho de meia, a quem faça com madeirinha, tem vários jeitos de fazer. E daí, o enxame na natureza, quando esquenta e tem muita florada, ele solta uma princesa com bastante campeiras, né? Cerca de 25 a 30% das campeiras. Daí essas campeiras sentem o cheiro desse atrativo que está na isca e aí vem e fazem morada nessa garrafa PET. A gente chama de isca PET. Daí, passados uns 50 dias mais ou menos, a gente transfere esse enxame para uma caixa racional. Ou modelo ímpar, que é de módulo, ou modelo vertical, ou alguns modelos que a gente usa aí na meliponicultura. A gente vê que tem uma caixa bem perto dessa isca. Há possibilidade das abelhas daquela caixa ali vir fazer morada aqui na isca PET ou não? Como está uma distância aproximada de 20 metros, daquela caixa ali provavelmente não vai vir para cá, porque a jataí ela é muito territorialista. Ela domina bem o seu território. As abelhas são importantes para equilibrar o ecossistema. Aqui, por exemplo, tem uma caixa de abelha jataí. Aqui próximo tem uma plantação de banana, ou seja, as abelhas saem aqui da caixa, polinizam as bananas. Albert Einstein já dizia, sem abelhas não existe mais humanidade,
porque elas têm um papel fundamental para a vida, para a natureza e também para o ser humano. Mas não são todas as plantas que são boas para a polinização, não. Algumas são tóxicas, não é isso mesmo, Jorge? Exato. No caso, a gente temos até um exemplo aqui. A espatódia, ela é uma planta exótica, ela não é nativa brasileira, ela é tóxica, a flor dela é tóxica às abelhas. Devido ao odor que ela exala, as abelhas visitam essa flor, pela coloração também, ela é uma flor bem atrativa, a abelha vai e a abelha morre dentro dessa flor, ela não chega nem a sair de dentro dessa flor. Há outros casos também que a abelha visita a flor e leva esse pólen para dentro do enxame, que é o caso do ninho indiano. É uma planta também exótica também, que foi trazida para o Brasil e está sendo plantada aí em cidades, em vários locais. E essa planta é extremamente tóxica para as abelhas. O pólen dela é tóxico, mata as crias, porque a cria no enxame, ela se alimenta de pólen. O mel é alimento de abelha mais velha. Então, esse pólen, as abelhas se alimentam desse pólen e aí ela vai matar essas crias novas que está dentro do enxame. Na cultura do café, ela tem uma importância crucial, né? Exato. O café, ele desenvolve sem a polinização, porém ele vai dar um grão pequeno, mirrado pequeno e um grão só. Se a abelha polinizar esse café, essa flor do café, ele vai dar 2 grãos e o grão maior. É importantíssimo isso na cultura do café. As abelhas ajudam a equilibrar a vida na terra. Elas contribuem para não faltar alimentos. Um estudo aponta que 80% da reprodução das plantas é através da polinização das abelhas. Exato. Sem a polinização não há alimento. Ou seja, a polinização é algo crucial na vida do ser humano. Sem a polinização não há alimento e sem o alimento o ser humano não vive. Os valores do arroz continuam subindo no campo e a saca de 60 quilos fechou acima dos R$100. Confira. Os altos preços do arroz em casca no mercado interno têm estimulado ações importantes na cadeia produtiva, como a importação de 400 mil toneladas de fora do Mercosul com isenção da tarifa externa comum, divulgado nos últimos dias. Analisando a viabilidade de importação e com cautela para novas negociações, uma parcela dos agentes se retirou do mercado, cenário que resultou em mais elevações nos preços domésticos em comparação às semanas anteriores. De acordo com o CPEA, o indicador do arroz registrou um aumento de 0,17% durante a semana, fechando a R$ 104,35 a saca de 50 quilos. Até o momento, na parcial do mês, a saca já acumula uma alta de 11%. O clima quente está impulsionando as vendas de frutas cítricas. A laranja-pera, na semana passada, teve uma alta nos preços de quase 2% no mercado interno. Apesar de prejudicar o desenvolvimento das plantas e das frutas, o clima quente tem favorecido o consumo de frutas cítricas em São Paulo. Com a maior demanda doméstica e a redução da oferta de laranjas com qualidade, os preços continuam em alta. De acordo com os dados do HF Brasil, a laranja-pera registrou, na semana passada, uma média de R$ 33,00 a caixa de 40 quilos, uma alta de quase 2% frente à semana anterior. Já a lima foi negociada com uma média de R$ 42,41 a caixa, uma elevação de 9,9%. E o limão Tahiti continua oscilando. Os preços elevados e a menor qualidade das frutas disponíveis limitaram a demanda, resultando em uma desvalorização da fruta após um período de altas contínuas. A fruta fechou em R$ 67,59 a caixa de 27 quilos. Além do arroz, o preço de outro item da alimentação do brasileiro aumentou acima do normal. O leite subiu 5% em agosto em relação a julho e muita gente já se assusta com os valores nas prateleiras. Na casa da Fernanda, o consumo de leite por causa do preço foi reduzido. Aqui em casa a gente costuma consumir bastante leite. Só que R$ 4,00 um litro de leite é um absurdo, né? Então você acaba se assustando. Assim como a Fernanda, neste supermercado também achamos uma consumidora que vai deixar de tomar o leite no dia a dia. Estou tomando chá. E eu sou sozinha, poderia me dar o luxo de
de comprar, mas tá complicado. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o preço do leite subiu 5% em agosto em relação a julho. E no acumulado de 12 meses, 24%. Para economistas, a alta está ligada ao aumento no preço do dólar, que fez com que os valores das matérias-primas usadas na produção também subissem. Para este especialista, a procura pelo leite, que fez o preço subir, não foi tão alta quanto aconteceu com outros itens da mesa do brasileiro. E quando o setor voltar a se reorganizar, o preço deve voltar ao normal. Nós tivemos, de fato, foi uma redução na oferta, um gargalo no setor que vai ser corrigido e os preços devem voltar a cair logo mais. Para a Fernanda, que adora o produto, é uma boa notícia. E acaba dando um desespero quando você vai no mercado e você vê que você não pode fazer a compra que você tanto gosta, comprar os alimentos. Você se limita muito. O sistema de produção hidropônica vem se tornando uma opção viável para os agricultores. O trabalho é feito diretamente na água, sem a utilização do solo. Muito usado para a produção de hortaliças, o produtor, inovando e cultivando morangos, também pode se dar bem. É uma forma que não é tão tradicional, mas o plantio tem dado bons resultados. Eles são os queridinhos de muitas pessoas, ainda mais nesta época do ano. Uma fruta que ajuda a aumentar a imunidade, melhora a visão, previne rugas e até regula a pressão arterial. E olha que não faltam sugestões de como saborear esta delícia. Eu gosto para comer com leite condensado, fazer uma sobremesa, é muito gostoso, sempre gosto. Alternativas não faltam, até mesmo na hora da produção. Helenice planta morangos há mais de 20 anos, um trabalho feito em família. Então a gente começou, o primeiro ano foi 400 mudinhas, e aí fomos aumentando, e hoje nós estamos com 100 mil mudas de morango, né? E é só dar uma olhada na produção de morangos para ver que o sistema utilizado aqui é bem diferente do tradicional, plantado no chão. No sistema hidropônico, a planta fica suspensa, sem contato com o solo. Com isso, diminui a presença de pragas e também doenças. Mas é importante ficar atento com a quantidade de água e também adubos que são colocados aqui. Já são 12 anos cultivando a planta sem contato com o solo. Para Helenice, o trabalho ficou mais fácil e a qualidade do morango também melhorou. A gente mudou para esse sistema porque pela facilidade de trabalho, não é agachado, e principalmente porque a gente consegue proteger melhor a planta e assim a gente consegue cuidar melhor dela e fornecer um produto de maior qualidade para o consumidor final. Ao todo, são 3 variedades de morangos por aqui, todos eles importados da Espanha, do Chile e da Argentina. Este engenheiro agrônomo explica a diferença do sistema hidropônico da plantação tradicional feita no chão. No chão, a tendência dela é uma produção mais rápida, né? E aqui é uma produção mais lenta, mas durando praticamente um ano, né? No chão ele tende a ser um pouco mais doce por causa que você não tem como, vamos dizer assim, errar as adubação. E no suspenso, se você pegar um produtor ou alguém que não tem uma orientação bem certa, pode errar uma adubação ou pode errar uma quantidade de água e pode fazer o fruto não ser tão gostoso. Mas o sabor de um morango bem cuidado é inconfundível. Uma fruta que fortalece os ossos, combate o envelhecimento e até reduz inflamações. Uma fruta que conquista todo mundo pelo sabor. A pouca disponibilidade de animais para abate vem elevando as cotações da arroba do boi gordo. A alta nos indicadores já acumula mais de 5% em setembro. A baixa oferta de animais para abate mantém os preços diários da arroba em alta, segundo informações do CPEA. O indicador do boi gordo fechou em R$ 250,90 nesta semana, uma elevação de 5,6% no acumulado da parcial de setembro. E os números de abate divulgados neste mês pelo IBGE confirmam esse cenário de disponibilidade restrita de animais. Segundo o Instituto, no primeiro semestre de 2020, foram abatidas pouco mais de 14 milhões de cabeças de animais no Brasil, cerca de 8,5% menos que no mesmo período do ano passado. Uma ciclista que fez o parto de uma bezerra no interior de São Paulo foi até a fazenda visitar os animais. E segundo o veterinário, a coragem da mulher salvou a vida deles. Esta foi a primeira vez que Sandra viu a bezerra depois do parto que ajudou a realizar.
A comerciante estava com um grupo de ciclistas quando viu a vaca da raça Girolando tentando parir, mas sem forças. Ela ajudou enquanto uma das amigas gravou este vídeo, que viralizou nas redes sociais. Mas ele tá vivo! Lindinho! Você tá vivo, meu amor! Eu te salvei! Quando percebeu que a vaca e a bezerra estavam bem, o grupo deixou o local. Para minha surpresa, consegui os dois com vida. Wagner tinha acabado de comprar o animal, mas ainda não tinha trazido para a propriedade dele. Um dia após o nascimento, ele trouxe a vaca e a bezerra para cá, mas ele nem fazia ideia de como tinha sido o parto. Só descobriu quando teve acesso ao vídeo que foi parar na internet. Ele já tem 20 anos de experiência na criação de gado e diz que já ajudou muitos bezerros a virem ao mundo, em circunstâncias parecidas. Para ele, a presença do grupo de ciclistas no momento foi fundamental. Não ia sobreviver mesmo, não. Este veterinário confirma que a atuação de Sandra e dos amigos no momento do parto, mesmo sem conhecimento técnico, ajudou a salvar a vida da vaca e da bezerra. Ali a gente poderia ter a morte tanto do bezerro quanto da vaca, porque poderia enroscar. A gente fala, o bezerro vai enroscar na vaca. Ou seja, ela não conseguiria fazer o parto. O bezerro ia ficar enroscado ali, ela não teria condições de levar a gestação a termo mesmo. E agora que o susto já passou, como a gente pode ver, a mamãe e a cria estão muito bem aqui na casa nova. Mas como o parto foi bem complicado, ainda são necessários alguns cuidados, como a aplicação daquele soro polivitamínico. Essa vaca, como ela é primípara, a primeira cria, e ela teve um parto um pouquinho mais complicado, o interessante é fazer uma suplementação nessa vaca. Ela ter uma dieta melhor, né? Poder fazer uma fluido, soro, para poder hidratar essa vaca, para ela conseguir tocar a vida para frente, né? Os preços da batata Ágata registraram queda em todas as centrais de distribuição do país. Em algumas capitais, a baixa chega a 8%. Os valores da saca de 50 quilos da batata tipo Ágata recuaram na semana passada frente à anterior, nas principais centrais de distribuição do país. De acordo com o CPEA, o preço médio foi de R$ 69,00 em São Paulo, R$ 61,00 no Rio de Janeiro e R$ 66,00 em Belo Horizonte. Os valores registraram queda nas três capitais. Cerca de 7% no Rio, 8% em Belo Horizonte e quase 6% em São Paulo. Atacadistas relataram sobras devido à maior oferta e à demanda fraca, além de variação na qualidade, o que tem resultado em maior amplitude nos preços nos atacados. E devido ao calor, as batatas de Vargem Grande do Sul e do Sudoeste Paulista estão com a pele mais escura, fator que pode influenciar também nos preços, visto que a qualidade cai. Imagina só criar um boi dentro de casa. E não é só criar não, é dar banho com shampoo, escovar os pelos. O seu Nivaldo, lá no Paraná, salvou um boi do abate e resolveu adotar o bicho como animal de estimação. E o tabaco é super bem tratado. 2 anos e 10 meses e quase 700 quilos. Da linhagem de gado leiteiro, o tabaco nasceu destinado ao abate, que a essa altura, inclusive, já teria ocorrido. Mas aos 15 dias de vida, a sorte dele mudou. Ele veio de longe isso aqui. Gastei 9 horas de viagem com ele, dentro do carro. Foi assim que o tabaco veio parar nessa casa que fica no Campo Pequeno, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. E como membro da família, é claro que ele tem lá suas mordomias. Essa é a vida que todo boi tem. Levou sorte na vida. O porão da casa do Nivaldo é um dos lugares mais movimentados. É aqui que fica a baia do tabaco, onde tem o coxo para ele se alimentar. E é cheiroso o shampoo dele também. Nossa, muito cheiroso. Dá trabalho, mas dá também alegria. Olha ele aí, indo passear pelo bairro. O povo tira foto, daqui direto, monta nele. É nosso xodó aqui da Rua da Pedreira. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!